Olá, alunos. Bom, gente, a nossa aula de hoje que a gente vai estudar um pouquinho como é que funciona o endereçamento de IPv4, tá? Então, basicamente, o nosso IPv4 ele é composto pelo menos dois números, né? O da rede, né? Pelos dois blocos, digamos assim, né? Pelo o número da rede e pelo seu nó. Se os dois dispositivos possuírem endereços com o mesmo número de rede, então eles estão localizados na mesma rede. No caso contrário, estão em redes distintas, tá? Mas unidas através de um próprio roteador, tá? Então, o próprio roteador que ele consegue unir em redes diferentes em um mesmo local, tá? Então, o número que vai diferenciar dessa nossa rede é o número do nó. Então, os endereços IP são números que identificam, obviamente, o seu computador em uma rede TCP/IP e, basicamente, ele tem que ser um número único, né, para você poder usar como um número de telefone, digamos assim. Então, cada bloco, né, cada região, cada região tem um número único, né, cada DDD. Mas ele pode ter um número igual em outro lugar, em outro estado, por exemplo, né? Então, o seu número pode ser igual, mas com o seu próprio DDD diferente. Então, essa é basicamente a mesma lógica que a gente usa aqui em redes IPv4. Por exemplo, uma rede NAT, né? Uma rede NAT é uma rede privada, por exemplo, 192, 168, né? Que você deve ter, com certeza deve usar basicamente uma numeração parecida com essa. Ela é uma rede de NAT. Então, você pode usar várias redes NATs em vários lugares, mas tem que ser de forma separada, né? Senão vai dar, obviamente, conflito se elas estiverem interligadas em uma mesma rede, tá? Então, essa é a mesma lógica do número de telefone. O seu número pode ser igual em outros estados, mas com o fato de estar em estados diferentes, ou seja, que use aí um DDD diferente, aí pode ser que seja essa a nossa diferenciação, tudo bem? Então, basicamente, por cada interface de rede, né, ou placa de rede, o computador tem um endereço IP único, tá? Também é permitido que esse tipo de mesmo endereço IP seja usado em mais de uma interface. Então, a gente pode possuir, por exemplo, aqui, a minha placa de rede é essa daqui, ele possui esse endereço IP aqui, mas eu posso colocar um outro endereço IP, por exemplo, 192.168.0.14, por exemplo, e é o 013 e o 014 ao mesmo tempo, desde que, obviamente, esteja na mesma rede, tá? Então, a numeração ela pode ser igual, desde que ela esteja na mesma porção da rede, né? Que seria essa daqui, 192.168.110, final, ponto 10, ou ponto 10, ponto 11, ponto 12, tá? Então, essa é basicamente a lógica de configuração, tá? E essa porção de endereços são muito comuns, porque uma rede é chamada de porção de rede. E o conjunto desses dígitos é chamado de porção dos hosts, né? Então, temos aqui a nossa rede e os nossos hosts, que seriam os nossos dispositivos. E o número de bits que são compartilhados por todos os endereços da mesma rede é chamado de netmask, né? Ou mesmo máscara de rede, que é esse aqui, ó, o 255.255.255.0, que tem aí uma tradução para o /24, tá? Então, são coisas equivalentes, tá? É igual de 6 para meia dúzia, né? Então, essa é basicamente a mesma lógica. Então, o 255.255.255.0 equivale ao /24, tá? Então, essa é a nossa máscara de rede. E o papel da nossa máscara de rede, ou netmask, é basicamente determinar quais endereços pertencem ou não àquela rede, tá? Então, basicamente, qualquer tipo de endereço aqui que é finalizado em 0 em sua netmask vai revelar o endereço da sua rede ao qual ele pertence. Então, um endereço de rede é sempre menor endereço numérico dentro das escalas de nossa rede, né? E sempre possui a porção do host de endereços configurados com 0. Então, por exemplo, nosso endereço do nosso broadcast é um endereço especial, né? Que cada computador de uma rede escuta em adição ao seu próprio endereço. Então, esse tipo de endereço é onde os nossos datagramas eles são enviados e são recebidos, né, por todos os computadores da nossa rede. E certos tipos de dados, como informações de roteamento, mensagens de alerta, basicamente isso são transmitidos para o nosso endereço de broadcast. Então, por isso que ninguém pode usar esse tipo de numeração, o 255.255, em nossa rede final,
Ninguém usa. Por quê? Porque é um endereço exclusivo, né? Um endereço reservado, digamos assim, para a gente poder usar, tá? Então, o mais amplamente é você usar o nosso configuração da nossa rede, basicamente o /24. É o mais usado em redes domésticas. Claro que você pode alterar isso, né? Você pode mudar a nossa configuração, mas é essa a nossa configuração básica aqui. Então, todos os nossos endereços, seja ela de host, seja de máscara de rede, porção da nossa rede, aqui tem que ser /23, tá? Para não confundir aqui, mas seria basicamente o 23, tá? Aqui. Mas aí você pode mudar também, tá? Não é necessariamente. Mas basicamente toda a nossa rede IPv4 é desse jeito aqui, tá? Então ele segue essa nossa lógica de configuração. Aí a gente entra na parte de classes de IPs. Então basicamente, pouco tempo do desenvolvimento do nosso IP, alguns grupos foram formados redes e eles estão agrupados, chamados em classes. Então essas classes, elas guardam, né, um tamanho padrão de redes que podem ser usadas. Aí temos aqui basicamente a nossa rede. Então classe A, B, C, D e E. Os bits mais significativos, a sua máscara de rede, que a gente usa mais esse daqui para nossa rede interna, né, o 255.255.255.0, que tem essa faixa de redes aqui, endereços de redes possíveis que a gente usa em nossa rede. E temos também outras redes também, que já é bem menos utilizado, tá? São redes, são todos endereços que são possíveis, mas temos os nossos redes IPs reservados. Ou seja, o que é rede IP reservado? É o endereço IP que a gente usa quando a gente for fazer uma configuração da nossa rede local LAN. Então temos a nossa rede privada e temos a nossa rede pública, né? Então a numeração, a lógica de configuração é a mesma, mas foram reservados, então nenhum tipo de provedor usa a mesma rede de NAT para uma rede pública. Por exemplo, a minha rede aqui NAT interna é essa daqui, 192.168.0.13, mas a minha rede pública é outra, tá? Por quê? Porque a gente usa NAT, ou seja, a gente traduz esse endereço IP público, que ele existe, tá? Então, esse daqui é um endereço IP válido, 45.170.231.240. Então, é um endereço público, uma rede pública, e que traduz a minha rede privada, que é essa daqui, 192.168.0.13. Isso existe para fazer o quê? Para poder usar o menos possível de endereços IPv4, porque já está acabando, né? Já é uma rede que já está fadada a se acabar. Então, por isso que eles fizeram isso, para a gente poder usar o menos possível de IPv4 para que ela não esgote tão rapidamente. Aí, a solução disso foi usar o IPv6, que a gente vai estudar na próxima aula, que ele contém basicamente um outro conceito de configuração, que basicamente é para você usar aí à vontade, né, o IPv6. Mas o IPv4, como ele é bem limitado, ele possui um número limitado de endereços IPs disponíveis, então é para isso que foi usado, foi feito tudo isso, tá? Foi feito reservas de IPs para redes privadas, foi o uso de NAT, para a gente poder usar o menos possível e tudo mais, tá? Então essa é a lógica que foi usada para a nossa rede. Então se a gente for usar aqui a nossa tabelinha da nossa classe A, então basicamente aqui é uma rede privada, né? Uma rede com NAT. Temos aqui o nosso o máximo que a gente usa ou que a gente trabalha mais é o /24, né? O /24 é o que quase todo mundo usa, né, em nossa rede local, rede doméstica, basicamente. Então tá aqui, ó, o /24, o próprio nome já diz, a gente usa a máscara 255.255.255.0, tá? Que é basicamente a mesma coisa. Ou seja, eu tenho apenas 254 máquinas disponíveis para a gente poder usar em nossa rede local. Então, é basicamente isso. Caso você queira aumentar a sua rede local, né, a sua rede local LAN, digamos assim, você pode diminuir a numeração para /23, para /20, né, caso você tenha aí mais de 4.000 hosts, né, 4.000 máquinas em sua rede local, aí você usa essa nossa máscara de rede, ou até um número menor possível, tá, que é esse daqui, o /8.
né, que tem mais de 16 milhões, né, de máquinas. Ou seja, é bem suficiente para a gente poder trabalhar, tá? Então, essa aqui é a nossa rede que você vai diminuindo. Vai diminuindo aqui, vai aumentando aqui, né? Então, essa é a lógica. Então, você vai aumentando aqui. O máximo que ele chega é no bar 32, que é apenas um único host, né? Isso aqui já não é muito usado, isso aqui é mais para uma rede local mesmo, uma máquina local, ou para uma rede de segurança, por exemplo, para você poder interligar dois hosts ou duas redes, ou até mesmo interligar dois roteadores, configurar uma VPN, por exemplo, para você poder garantir que não venha mais entrar ninguém na mesma rede, aí você usa 1/30, né, para poder garantir apenas que dois hosts irão se conectar. Tá? Então aí você vai poder gerenciar melhor a sua rede, mas essa aqui é uma tabela de quanto menor o número aqui, maior o número de máquinas, tá? Então essa é a lógica de configuração que a gente usa em nossa rede local, tá? Então, esse aqui é o nosso endereçamento de IPv4, isso é nossa classe, tá? Classe A, classe B e a classe C, tá? Então essa aqui é a nossa configuração que a gente pode utilizar, tá? Lembrando que o IPv4 é uma rede que já vai terminar, em alguns lugares já acabaram, então é um assunto um pouco obsoleto, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Estudar o IPv6, tá? Na próxima aula, mas antes disso, para a gente poder finalizar, eu tenho que falar basicamente a nossa rede loopback, o nosso endereço loopback. Então isso todas as máquinas têm. O nosso endereço loopback, você pode ver aqui que é o nosso primeiro, né? Aqui, ó, o nosso primeiro interface de rede. O que ela é? O nosso endereço loopback é um endereço especial, tá? Que permite fazer conexões com você mesmo. Todos os computadores, né, que usam aí o protocolo TCP/IP, pode ser um celular, gente, um tablet, um computador Windows, um servidor com Linux, macOS, enfim, qualquer tipo de dispositivo, eles possuem esse endereço loopback. Então, todos os computadores usam isso por várias razões, tá? Por exemplo, caso você queira testar vários programas de rede sem interferir com ninguém, né? Você quer testar a sua própria rede local, você quer testar a sua própria, o seu próprio endereço local. Por exemplo, você vai fazer a instalação de um banco de dados e ele só vai funcionar de forma localmente. Então, você pode testar via loopback. Ou caso você queira testar, por exemplo, um programa de forma específica, você usa a conexão loopback 127, né? Que a gente chama de loopback ou LO, ou até mesmo a numeração 127.0.0.1. Ou seja, é uma numeração única, tá? É uma numeração loopback, é uma numeração local. Basicamente, localhost é um endereço apenas único na sua máquina. Isso em IPv4, né? Em IPv6, a gente usa essa nossa numeração aqui, que é o dois pontos, né? O 2, né? 2 pontos, 1/128, tá? Então, isso aqui é o nosso endereçamento via IPv6. E esse daqui, nosso endereçamento via IPv4, por exemplo. Vamos pingar aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso é endereço IPv4, ou seja, eu estou pingando na minha própria máquina mesmo. Se for IPv6, aí você usa o ping também para pingar. Ó, dois pontos, 1. Aí você está pingando via IPv6. Tudo bem? Então essa aqui é a mesma lógica. Todas as interfaces possuem isso para a gente poder usar de uma maneira mais eficiente, tá? Então, gente, é isso daí. Então essa aqui é a nossa aula de hoje para a gente poder estudar um pouquinho de endereços IPv4 e até mesmo eu dei aqui uma breve introdução ao IPv6, mas a gente vai dar uma estudada um pouco melhor na aula que vem sobre IPv6, tudo bem? Então é isso daí, abraço para todo mundo.